Meu Deus, não fazem isso. Angola e os Estados Unidos assinaram vários acordos de financiamento num valor total de 1,3 mil milhões de dólares para investimentos no corredor do Lobito. A minha questão é, a impressão que dá é que, pelo menos nos últimos tempos, depois de Angola ter virado as baterias para os Estados Unidos, é que os Estados Unidos estão meramente interessados neste negócio em concreto, no corredor do Lobito. Não que seja menos importante, não, mas é errado pensar-se assim? Bem, não, eu penso que o tema dos Estados Unidos, e outra vez, lá está, estamos perante um tema recorrente, as relações entre Angola e os Estados Unidos, eu penso que é um tema que não nos deve levar a tirar conclusões precipitadas. Em parte, porque há uma questão de ordem prática que tem que ver com a mudança de políticas nos Estados Unidos face à África em função de quem estiver no poder. Nós não nos podemos esquecer que vão acontecer eleições nos Estados Unidos e há uma probabilidade muito grande de Joe Biden eventualmente ser apoiado do poder. Caso isto ocorra, nós não podemos ignorar a possibilidade de vir a ocorrer uma viragem também naquilo que é o suposto interesse que os Estados Unidos hoje manifestam em relação à África. Porque é preciso lembrarmos que quando Trump esteve no poder, portanto, nos 4 anos que ficou na Casa Branca, Trump teve praticamente agenda zero para a África. Portanto, se Trump volta a assumir a Casa Branca, não há garantias nenhumas de que não volte a tomar, digamos, ou não volte a olhar a África com o mesmo desdém, com o mesmo desprezo como fez no mandato passado. Por isso é que o tema dos Estados Unidos, eu penso que ainda não nos deve levar, e quando eu digo o tema dos Estados Unidos, refiro-me primeiro num plano da relação entre Estados, e é importante dizer que esta relação entre Estados é que muitas vezes tem este condão de potenciar depois a relação de potenciar os negócios, não é? A relação entre privados. Por isso é que eu digo, nesse sentido, parece-me relativamente cedo para fazermos leituras completas sobre o futuro imediato que se coloca naquilo que poderá ser a relação entre os dois países. Agora, a minha questão é que aparentemente os Estados Unidos são interessados somente no negócio do corredor do Lobito. Em termos objetivos, aquilo que nós temos para já é efetivamente isto. Se nós quisermos colocar a leitura dos factos nesses termos, aquilo que nós temos para já, em termos imediatos, é isso. E a agenda do corredor do Lobito parece uma agenda que deverá ser independente de qualquer governo que vá aos Estados Unidos, que assuma a liderança dos Estados Unidos. Porque uma agenda... Parece uma agenda mais para atacar a China ou para inviabilizar... Parece uma agenda que se insere num contexto mais global da luta entre os dois gigantes, entre os dois maiores gigantes, digamos assim, económicos da atualidade, nomeadamente os Estados Unidos e a China, porque a China também tem o seu projeto de infraestruturas e de conquista, entre aspas, da África. Os Estados Unidos e a União Europeia juntaram-se num projeto diferente para tentar dar resposta a isso, de modo que há aqui alguns projetos, nomeadamente a nível das infraestruturas, que até podem ir além dos interesses específicos de quem assuma o poder nos Estados Unidos. Mas, repito, eu penso que a intensificação ou não, a importância ou não que estas relações vão ter no futuro relativamente próximo vai depender um bocado da viragem que poderá acontecer ou não nos Estados Unidos. Porque se nós tivermos, por exemplo, um Trump, como disse há bocado, que no passado teve agenda praticamente zero para a África, não podemos descartar a possibilidade de muitos destes planos que estão a ser pensados, gizados, acabarem por cair por terra por falta de incentivos.
Não, eu digo aqui, não, em relação ao corredor do Lubito, já disse que essa é uma questão muito específica, que penso que vai além de qualquer agenda governativa, no sentido de um governo específico. Portanto, essa é uma agenda de Estado para os Estados Unidos da América, parece-me. Mas, se nós queremos, porque, repara, nós queremos, estamos a tentar perceber aquilo que poderão ser as relações entre Angola e os Estados Unidos, partindo do que está a acontecer agora. E aquilo que está a acontecer agora, em termos muito concretos, é aquilo que nós estamos a ver. Portanto, há um interesse muito focado nas infraestruturas, nomeadamente no setor das energias, e aqui a questão do corredor do Lubito. Isto é qualquer coisa que eventualmente poderá digamos, avançar, independentemente de quem fique na Casa Branca, mas se nós quisermos olhar para as relações num plano muito mais amplo, que envolva, por exemplo, repara que o Presidente João Lourenço já manifestou de forma pública o interesse de ver as Forças Armadas reequipadas com o armamento da NATO, por exemplo. Esta já é uma matéria que, porventura, poderá depender de Joe Biden continuar à frente dos Estados Unidos ou não. Esta já é uma matéria que, por exemplo, poderá ficar eventualmente condicionada. Por isso é que eu digo que se nós quisermos olhar para as relações numa perspectiva mais ampla, é preciso termos ainda alguns cuidados, porque as mudanças na política podem efetivamente influenciar e interferir, digamos, nestes vários sonhos que Angola vai alimentando em relação aos Estados Unidos. E sobre esta matéria, eu francamente, já agora, tentar fazer aqui digamos, um trampolim para um outro parceiro que me parece que seria muito mais importante nesta fase e que me parece que nos conhece melhor, particularmente em relação à ambição que o Presidente João Lourenço manifesta sobre a possibilidade da África se transformar numa solução para a resolução da crise energética e alimentar global. Nós temos aqui parceiros com os quais temos relações de alguma proximidade maior, se a expressão é permitida, nomeadamente o Brasil, que é neste momento uma das maiores potências mundiais no agronegócio, e que é uma relação que me parece que tem sido negligenciada. Eu penso que o Brasil, particularmente a nível do agronegócio, seria um parceiro muito mais próximo, muito mais interessante e, porventura, efetivo para Angola do que propriamente os Estados Unidos. Mas pronto, o Presidente João Lourenço tem um entendimento diferente. As relações entre o Brasil e Angola, aparentemente, apesar da mudança que aconteceu no Brasil com Lula da Silva, parece que não estão a deslanchar, portanto, continuam aparentemente presas. Ainda há relativamente pouco tempo nós comentávamos neste espaço as declarações do empresário angolano que dizia que o Brasil não tem interesse em investir em Angola e estava focado precisamente no ramo do agronegócio, o que me parece ser uma pena, porque em termos, digamos, de potencial, face até a proximidade maior que existe com o Brasil, parece-me, e até face ao histórico de relação em termos comerciais que existe entre os dois países, a este domínio e a vários outros níveis, parece-me que o Brasil seria um parceiro muito mais interessante, parece-me, e muito mais efetivo. Interessante do ponto de vista da efetivação de projetos concretos, não é? Mas aparentemente... Resumindo, achas que Angola está a perder muito tempo com os Estados Unidos? Vou recuar no que eu dizia há bocado. Eu penso que sobre esta matéria, poderá ser arriscado tirarmos conclusões terminadas de forma precipitada, dadas de uma leitura muito mais ampla. Agora, não percebes ali, não percebes. Ela podia equilibrar melhor. Poderia equilibrar melhor e poderia abrir frentes com parceiros que me parecem que, em termos potenciais e em termos práticos, teriam mais capacidade de intervir e de efetivar projetos. E eu estou aqui a referir-me nomeadamente ao Brasil, e é preciso notar que o Brasil tem neste momento um presidente que marcou diferença no período em que esteve a liderar nos seus primeiros 12 mandatos, não é? Na construção das relações com Angola. É verdade que em Angola tínhamos um presidente diferente, com quem Lula da Silva também tinha uma relação, digamos, diferenciada. Com João Lourenço não parece ser necessariamente a mesma coisa, mas
eu repito, eu penso que é aqui uma relação com um parceiro, com um potencial parceiro, com uma capacidade extraordinária e que me parece que está a ser negligenciada em benefício de todo um esforço virado para os Estados Unidos. E aqui estou a olhar particularmente, repito, para o setor agroalimentar, servindo-me das declarações do Presidente João Lourenço, que, quando diz nomeadamente que a África pode ser a solução para esta crise na segurança energética e alimentar que está instalada no mundo. Portanto, eu penso que, nesse sentido, há aqui algumas oportunidades que, porventura, não estão a ser suficientemente exploradas, e talvez até por razões políticas, porque é preciso dizer que nós tivemos aí momentos, quer em Angola, quer no Brasil, no âmbito do tal processo de combate à corrupção, em que houve um certo choque, digamos, de interesses entre os dois países. Porque é preciso lembrarmos que o processo que derrubou Lula da Silva no Brasil teve relações muito estreitas com os negócios que o governo de Lula da Silva fez com Angola ao longo dos seus primeiros 2 anos de mandato. É preciso, aliás, houve delações premiadas, como dizem os brasileiros, que apontaram justamente nesse sentido, nomeadamente esquemas de corrupção que acabaram por alimentar o partido no poder. E nesse sentido, não sei até que ponto é que, digamos, este choque de interesses que aconteceu particularmente naquele período específico de transição não terá minado a possibilidade de Angola e o Brasil explorarem esta parceria de forma um pouco mais produtiva e um pouco mais efetiva, mas reitero, o Brasil, todos nós sabemos, é um lugar comum, é uma das maiores potências no agronegócio, na produção de vários bens, acaba por dominar os rankings mundiais e parece-me estranho, efetivamente, que não se aproveite esse histórico relacional para se estabelecer uma relação muito mais efetiva, explorar-se um bocadinho mais o Brasil, que poderia trazer, digamos, mais efetividade do que propriamente o esforço que está-se a fazer com os Estados Unidos. Mas, repito, temos aqui um futuro imediato que nos vai dar respostas muito mais definitivas a propósito desse trabalho, ou desse trabalho que se está a fazer com os Estados Unidos. Sobre as possíveis respostas, o Executivo diz que estes projetos são prioritários e que terão um impacto direto nas comunidades em Angola. Mas o que nós temos visto é que a exploração de minérios, pelo menos nas várias províncias que temos, não se vê esse impacto que fala agora o Executivo. Isto é show-off? Isso faz lembrar um bocadinho aquele exemplo clássico que conheces bem no jornalismo, não é? É notícia quando o homem morde o cão e não o contrário, não é? O cão morde o homem não é notícia, não é? O que eu quero dizer com isso seria notícia se o discurso oficial, se o discurso oficial dissesse o contrário. Naturalmente é normal que haja esta narrativa de todo um conjunto de benefícios que serão, no fundo, destinados à população nos termos de implementação destes projetos. Mas tu própria, no fundo, acabaste por, em certa medida, responder parcialmente à pergunta que tu me colocas. E eu volto a dizer, este é daqueles temas que é mesmo dever para crer. Porque, efetivamente, aquilo que nós temos em termos históricos em relação, e até eu diria em relação, tu citas exemplos muito práticos, nomeadamente a questão da exploração dos diamantes, da exploração, por exemplo, de petróleo, etc. E aquilo que nós vemos em termos de benefícios para as populações das zonas exploradas é praticamente zero. Basta ver as 2 principais províncias de exploração de diamante, nomeadamente as províncias do leste, as Lundas, são das províncias mais pobres e mais depauperadas do país. As populações são das populações, é evidente que Angola, de uma forma geral, é toda miserável, mas nós sabemos que há algumas situações com ligeiras diferenças e o leste de Angola é das regiões efetivamente mais pobres que nós temos e é daí de onde provém, em parte, recursos que têm a importância que têm na economia do país
nomeadamente em termos de exportação. É verdade que o petróleo acaba por ser ainda o recurso mais importante, mas também se nós formos olhar para o Zaire e formos olhar para a Cabinda e formos perguntar às populações destas duas províncias, não nos vão dizer seguramente que sentem os efeitos da exploração, portanto, destas riquezas nas suas respectivas províncias. Por isso é que eu digo que vamos ver para crer. É verdade que não se nega que esses projetos, uma vez implementados, têm um potencial, nomeadamente em termos de empregabilidade, de alguma maneira assinalável, não é? Mas é aquilo que eu digo, vamos ver, porque nós estamos habituados a comprar muito gato por lebre, não é? E nesse caso do particular, é mais um daqueles casos que vale a pena esperar para ver em que medida é que efetivamente essas expectativas vão acabar por ser concretizadas. Muito bem, já que estamos nos Estados Unidos, foi revelado o nome da próxima embaixadora dos Estados Unidos em Angola, um procedimento normal que teve bastante alvoroço no fim da semana passada e no princípio desta semana, pelo menos nas redes sociais. Que avaliação é que fazes de Tulinabo Mushingi, atual embaixador dos Estados Unidos em Angola? A minha opinião sobre o Tulinabo é pública e até tu fazes uma pergunta insultuosa. Claro que a passagem deste embaixador... Aliás, só o facto de ter havido as manifestações a que tu te referes, isso é de certo modo anormal. Não é suposto os angolanos comemorarem, ou pelo menos alguns angolanos comemorarem, ou manifestarem felicidade, alegria, o que for, por causa da exoneração de um embaixador. Isso não nos devia dizer nada por aí além. Ora, porquê que nos diz? Porque efetivamente ele teve uma passagem por Angola verdadeiramente vergonhosa. Não há registro de um embaixador tão mau, de um embaixador que fez um papel tão vergonhoso, não é? Eu até costumo dizer que se transformou num... Repara que o embaixador dos Estados Unidos foi provavelmente o cabo eleitoral mais importante do ano lá, em 2022. Acho que até superou o Bento Bento, né? O então secretário provincial. Sim, ele deve ter superado o Bento Bento, porque quando, no momento em que estavam praticamente proibidas a propaganda e o senhor aparece a carimbar o governo de João Lourenço, depois de ter estado apenas 4 meses no país, eu escrevi certa vez que ele teve sorte que alguns angolanos não tivessem especulado que possivelmente teria recebido algumas luvas, não é? Porque aquilo era no mínimo estranho. Mas se nós olharmos isso também numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, o posicionamento do embaixador dos Estados Unidos não estava necessariamente desalinhado do interesse norte-americano em relação a Angola naquele momento específico. Porque se o governo norte-americano tivesse um interesse, tivesse uma interpretação diferente relativamente aos posicionamentos que o seu embaixador tomava em Angola, possivelmente tinham acontecido duas coisas. Ou tinha saído mais cedo, ou os posicionamentos que ele tomava não tinham sido validados pelo seu governo. Portanto, é verdade que ele foi uma espécie de porta-voz de interesses específicos naquele momento e acabou por ser sacrificado porque acabou por se fazer mais topista que o Papa, não é? Provavelmente disseram para dar apenas a mão, ele deu a mão, o braço e a cabeça, transformando-se num verdadeiro cabo eleitoral. E deixa de facto uma... Mas esta questão de ter dado mais do que supostamente lhe terá sido pedido terá influenciado porque é normal que um embaixador faça pelo menos 2 mandatos, terá esta questão influenciado que ele saia mais cedo, ou também o facto de Adalberto Castro Júnior, pelo menos já a semana passada ou 2 semanas, ter-se queixado do embaixador dos Estados Unidos em Angola. Uma destas 2 questões, na tua visão, terá pesado de alguma forma para que ele seja substituído? Repara que o dado interessante, como primeiro ponto, é que o mandato dele foi interrompido. Ele não devia ter saído agora. E por tradição, salvo em situações... Ele ainda não saiu. Na verdade, foi indicado alguém que ainda não foi aprovada pelo Senado norte-americano. Sim, mas levar algum tempo até que seja aprovada. Não é? Sim, mas repara, a partir do momento em que esta... Pode levar até que acabe o mandato dele.
Mas a partir do momento, mas não, repara, não tem sido, não é muito comum que estas diligências sejam feitas com a antecipação que nós estamos a ver relativamente a este embaixador. Não tem sido comum. Não há registro disso. Não é? Portanto, esta decisão pode ter resultado de muitas coisas, mas eu quero acreditar que os americanos melhores do que nós, não nos podemos arrogar que tenhamos mais conhecimento do que aquilo que os americanos terão sobre o seu próprio embaixador. Portanto, o governo norte-americano terá feito seguramente alguma análise e chegado à conclusão que o seu representante em Angola não estava de alguma maneira a ser uma figura constrangedora para aquilo que é a imagem que os Estados Unidos projeta para o mundo. Para aquilo que é a imagem que os Estados Unidos projeta para o mundo. Que o seu representante estava a ser uma figura constrangedora. Agora, mas a imagem de Angola, a imagem que o embaixador de Angola projeta para o mundo tem muito impacto? Não, a questão não sei se é muito importante a questão de impacto ou não, mas o que se espera do embaixador norte-americano, por conta da imagem que o seu país projeta para o mundo, é que seja uma figura essencialmente pro-democrática e que seja o mais isenta possível em relação, pelo menos do ponto de vista público. Nós não somos ingênuos, nós sabemos que existem os acordos que se fazem por trás das câmaras, não é? Mas, pelo menos do ponto de vista público, primeiro, que seja o mais, eu dizia aqui há bocado, que seja pelo menos o mais isenta possível, particularmente nos temas da disputa político-partidária. Ora, aquilo que nós vimos foi o senhor Tulinabo em intervir diretamente a favor do MPLA na disputa contra a UNITA, não é? Nas proximidades, em vésperas das eleições. Não é esta imagem que os Estados Unidos... Eu volto a perguntar a Molaza, pesou este comportamento de Tulinabo Mushingi ou a queixa da UNITA? A resposta, eu já te dei esta resposta e provavelmente tu não terás ficado satisfeita com a resposta. É evidente que nenhum de nós sabe qual é a razão de facto. Se eu disser, olha, o que pesou é isto ou aquilo, quer dizer, no mínimo estaria aqui a delegar, não é? Porque não foi apresentada uma razão formal que tenha justificado a decisão. Agora, aquilo que nós podemos fazer é um exercício, não é? De soma de factos, não é? De causa e consequência. Podemos fazer aqui um exercício de soma de factos. Tu não podes esperar que ele diga, bem, o que determinou a decisão foi o facto de Adalberto Costa Júnior se ter queixado. Ou foi o facto de ter havido, a nível de várias figuras da sociedade civil que têm vindo a manifestar descontentamento e críticas muito sérias relativamente àquilo que tem sido a prestação do embaixador dos Estados Unidos. Portanto, não te posso dizer que tenha sido a razão A ou a razão B. Agora, aquilo que te posso dizer é o seguinte: seguramente houve uma avaliação que foi feita baseada em factos e que terá ditado esta decisão. E isto permite-nos especular que, porventura, os factos que tu estás a elencar poderão ter também concorrido para a decisão que foi tomada. Agora, não posso dizer efetivamente, olha, a decisão foi tomada por causa disto. Isto seguramente só o governo dos Estados Unidos sabe e provavelmente só o embaixador dos Estados Unidos saberá. Portanto, a decisão, o que terá influenciado de forma decisiva a decisão, eu não posso dizer. Agora, podemos sim olhar para os factos, analisá-los, interpretá-los e concluir que sim, que esta imagem negativa que o embaixador dos Estados Unidos espalhou durante esses anos, ele está cá desde 2022, portanto, nesses anos em que está em Angola, toda essa imagem, toda enlameada que ele acabou por, no fundo, espalhar ao representar os interesses dos Estados Unidos em Angola, toda esta imagem suja poderá ter influenciado, sim, a decisão. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,